Eu queria comentar, né, em relação ao elenco, foi acho que uma das perguntas que mais deixou o Rafael Menin, vou falar aqui um termo de boteco, deixou bolado mesmo. Ele ficou bravo, que ele deu aquela resposta lá no nosso companheiro Beto Guerra, perguntou, qual a sua formação? Porque o Beto Guerra, na pergunta dele, ele afirma que o elenco vem sendo enfraquecido ao longo dos anos, desde 2021. E o Rafael Menin rebateu, ele falou assim, não, eu não concordo com isso, na verdade isso é um fato, ele não foi enfraquecido porque o investimento no futebol não diminuiu, pelo contrário, ano passado foi o ano que a gente mais investiu no futebol e o Atlético apresentou os números. Em 21, o salário, o que o Atlético gastava com salário era 20 milhões por mês. Esse ano é parecido com isso, ano passado foi 24 milhões. Mas a questão é a seguinte, falar sobre enfraquecimento ou não de elenco, eu não acho que é simplesmente olhar para os números de quanto você investiu. Porque você pode investir mal, como eu acho que o Atlético investiu várias vezes. Não tem a ver simplesmente com o valor gasto. Então, falar sobre qualidade do elenco, se melhorou ou piorou, é uma questão subjetiva. Então, assim, o fato do Beto Guerra ter opinado sobre isso não invalida o que ele acha. Ele não precisa ter estudado na França, ter feito graduação, pós-graduação, para analisar que o elenco melhorou ou enfraqueceu, é a opinião dele. Como eu acho também que enfraqueceu. Eu não acho que o elenco do Atlético é fraco, não acho que o elenco é horroroso. Mas de 21 para cá, enfraqueceu. Mesmo gastando mais, o Atlético não foi tão assertivo. Desde 21, eu acho que o Atlético não tem um volante do nível do Alan, por exemplo. Eu não acho que o Atlético tem pontas do nível que tinha em 21, como era o Keno, como era o Savarino. Passou um bom tempo sem ter jogadores de lado, porque o técnico chegou, não gosta, aí você ficou com essa defasagem no elenco. Esse ano, ainda não tem um primeiro volante capaz de assumir a posição ali no time. Então, mesmo que a folha salarial ela seja alta e o investimento não tenha diminuído, eu acho que cabe sim um questionamento. Então, nesse ponto, acho que faltou humildade ali para o Rafael Menin reconhecer, ou pelo menos rebater, sem querer passar por cima do cara, sem querer também menosprezá-lo, porque nesse sentido aí, eu, no caso aqui, Pedro, também não tenho a formação aí, não tenho nenhum curso da CBF, a minha formação sou um ex-jogador de Brasfoot, de L-Foot. Ultimamente, no modo carreira, eu levei o Luton Town, pequeno clube da Inglaterra, à Premier League, e fui campeão da Premier League e consegui ainda ser campeão da Champions League. Então, essas são as minhas experiências aí como gestão no futebol. E essa é a graça do futebol, né, cara? A gente trabalhar com informações, com coisas muito sérias, com valores estratosféricos, mas não invalidar a opinião de outras pessoas, tecnicamente falando, porque o futebol ele é feito disso, né? Ele é feito de estudo e de evolução nesse sentido. Acho que cada vez mais essa porcentagem vai aumentando, inclusive com relação à própria fisiologia dos jogadores, né? Que é a base ali da estrutura, mas não invalida, né? Que o torcedor tenha a sua opinião. E o clube abre espaço para que torcedores que têm canais relacionados ao Atlético estejam na cobertura diária, estejam incluídos, né, na formação de opinião de atleticanos. Tem muito mais atleticanos que acompanham hoje os blogueiros do que acompanham os veículos tradicionais como a gente aqui. A gente entende que é um processo de democratização da informação. Todo mundo precisa ter a mesma informação, porque aí torcedor e torcedora vão buscar sua fonte para se alimentarem ali de informações, né? Esse é o ponto de compra e venda, né, no gráfico lá apresentado pelo Atlético, que mostra que o investimento total no futebol também nos últimos 5 anos, né, de 2,5 bilhões de reais nas contratações, na compra de direitos econômicos, nas luvas, comissões, né, para empresários, enfim. Até logística está inclusa aqui também, e a gente precisa lembrar, né, que o Atlético ainda aproveitou muitas vezes jogadores em fim de contrato, jogador livre no mercado, então ainda assim fez esse movimento. Eu acho engraçado isso, né, porque já começa em 2020 aqui, né, que é quando eles começam esse aporte, começam a colocar dinheiro, colocam o Sérgio Coelho, né, era um candidato totalmente do grupo, dos 4Rs à época, defendeu, né, os ideais ali dos 4Rs, trouxe eles para dentro do clube até se tornar de fato uma SAF em 2023.
Tá caladinho aí, Seabra? Você quer falar mais alguma coisa desse assunto para a gente partir para o jogo? Não, eu ia só falar sobre isso que o Vini falou. Eu acho que futebol é opinião, né? O futebol é opinião mesmo, e eu tô nisso há muitos anos e tomo cacete, tô o dia inteiro, porque se eu falar que o time jogou bem, tem um que vai falar que isso, franga, Maria, não sei o quê, porque o time jogou mal. Aí você fala que o time jogou mal, olha lá, franga, Maria, que o time jogou bem. Então, futebol é opinião. A forma grosseira como o Rafael Menin se referiu, né? Como eu até falei, o Vini lembrou bem aí também, aí sim que tá errado. Opinião, cada um tem a sua. Agora, se a gente parar para analisar o elenco do Galo hoje, eu não estou falando time, eu estou falando elenco, o Arana se contundiu. Olha o pandemônio que virou para arrumar ali a lateral esquerda. Ah, vai o Rubens lá, não, o Rubens é do meio, não, vai o Caio Paulista, mas o Caio Paulista não deu conta, bota o Alonso, mas o Alonso não joga. Né, a gente pensar do elenco desequilibrado. O Brian está saindo agora, vai deixar saudade em alguém? Brian Palácio foi indicado pelo Siga, que foi inclusive ridicularizado também na 98, o pessoal faz muita piada com isso, e o Rafael Menin, inclusive, se incomodou com isso também. Então, o Brian Palácio vai deixar saudade em alguém, assim como o Fábio Gomes deixou saudade em alguém também, que foi indicado pelo Siga também. Então, assim, sinceramente, se a gente pegar o elenco hoje, não o time, mas o elenco, se o Cuca olha para o banco, ele tem quem para mudar a cara do time? Ele tem o Bernard, que está entrando e até hoje eu não sei a que veio. Ele tem o Brian Palácio, que já está indo embora. Ele tem o garoto, João Marcelo, que a gente não sabe ainda se vai, se não vai, se é, se não é. Então, assim, obviamente, eu não esperava que um dono do clube chegasse lá e falasse assim, o elenco realmente é ruim, o elenco é desequilibrado. Claro que não. Ele vai falar o contrário. E todo torcedor tem que ter a sua própria opinião também. Não é ir na nossa e nem do dono do clube, né? Agora, aí cabe ao torcedor avaliar, né? Quem é que está mais próximo sei lá, de uma verdade. Não sei se não existe verdade no futebol, mas quem é que está mais próximo do que está acontecendo, né?